First, we have to thank a lot President Trump. He's the greatest leader ever in the history of the humanity, in my opinion. And he started to giving some pressure in the financial system of Brazil with the 50% tariffs, and clearly saying that this is not only because commercial trade issues, but also because Brazil is living a huge institutional crisis. A infiltração de Steve Bannon no Brasil não foi por acaso. Ela seguiu um plano definido. Ele queria transformar o país em parte da sua rede internacional e usar o bolsonarismo como ponte para a América Latina. De cima para baixo, se ligou à família Bolsonaro, oferecendo método, narrativa e apoio simbólico. De baixo para cima, estimulou influenciadores e militantes ligados ao Olavo de Carvalho que espalharam suas ideias nas redes e nas ruas. A ideologia de Bannon é clara. Ele atua dentro de uma agenda neoconservadora e sionista, com a defesa incondicional de Israel como centro do Ocidente, alinhamento com a OTAN e manutenção das grades estruturais financeiras globais. O discurso antissistema serve como combustível para mobilizar as massas, mas não ameaça o núcleo real do poder internacional. Sua estratégia é empurrar a luta para o campo cultural e moral, onde a polarização pode ser ampliada sem limites. No Brasil, essa fórmula funcionou. A política passou a ser tratada como guerra permanente. De um lado, povo e nação, do outro, inimigos construídos, sejam eles comunistas, feministas, jornalistas, professores, políticos e assim por diante. Foi assim que Bannon ajudou a transformar o país em um laboratório de polarização e nessa vitrine da sua internacional neocon. Steve Bannon, idealizador do projeto The Movement, construiu sua atuação política a partir de uma base ideológica marcada pela crítica ao globalismo e pela defesa de uma civilização ocidental judaico-cristã, que foi ali sitiada por forças culturais, econômicas e até espirituais. Sua trajetória intelectual foi moldada por uma série de influências que vão desde Julius Evola até William Buckley, passando pela teoria dos ciclos históricos de Strauss e Howell. Tudo isso sustenta a noção de rupturas periódicas e necessidade de renascimento civilizacional. Bannon acredita que vivemos um desses momentos de ruptura e que o Ocidente precisa ser purificado pela crise para renascer. Bannon se via como um ator dentro dessa virada histórica. Ele mesmo afirmou: "Sou um leninista. Lenin queria destruir o Estado, e é também o que eu quero fazer." Em outras palavras, seu projeto passa pela destruição do atual establishment para então reconstruí-lo sob novas bases culturais, políticas e ideológicas. Essa ideia o aproxima do movimento conhecido como neo-reacionarismo, fundado pelo Curtis Yarvin, também conhecido como Mencius Moldbug. Bannon também foi ligado a Yarvin por meio de conexões com o Breitbart News e com o próprio Peter Thiel. Aqui nós também temos a ideia de que a democracia fracassou e que o mundo precisa de novos mitos, novos líderes, novas ordens dentro de uma democracia renovada, purificada. O elemento religioso, embora declarado como católico por Bannon, serve mais como invólucro simbólico do que uma doutrina real. Bannon é criticado por católicos por instrumentalizar a fé em favor de projetos ideológicos. Ele é acusado de ser um falso profeta, trazendo esse conservadorismo que está conectado ao sionismo político e ao liberalismo com essa roupagem religiosa. O próprio Bannon já afirmou em uma entrevista que ele é sim um sionista judaico-cristão. Seu discurso sobre o choque de civilizações é construído sob essa fórmula de Estados Unidos, Israel e Europa contra Islã, China e o comunismo. E isso serve tanto para fomentar guerras culturais quanto para justificar essas alianças geopolíticas. Diante de tudo isso, sua ideologia não é meramente populista ou cristã, mas uma mistura de aceleracionismo, geopolítica sionista, marketing digital e manipulação. E é essa fórmula que ele exportou para o Brasil. O ano de 2018 marcou a entrada efetiva de Steve Bannon no cenário político brasileiro. Foi nesse momento que a campanha de Jair Bolsonaro, até então vista como uma candidatura improvável, passou a integrar uma rede de conexões internacionais articulada a partir do trumpismo. Em agosto daquele ano, Eduardo Bolsonaro viajou a Nova York e se encontrou com o ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, lá no Hotel Península, em Manhattan. A foto do encontro, publicada nas redes sociais, não foi apenas um registro pessoal. Se tratava de um gesto político calculado. Era a certificação visual de uma aliança.
Eduardo escreveu que uniriam forças contra o marxismo cultural, enquanto Bannon se apresentava como entusiasta da campanha de Jair Bolsonaro. Nos bastidores, a aproximação não se deu ao acaso. O assessor internacional de Bolsonaro, Felipe Martins, foi um dos principais responsáveis por abrir esse canal. O objetivo não era financeiro, Bannon não oferecia dinheiro, mas metodologia. Ele trazia um pacote de know-how político que já havia sido testado em 2016 com a vitória de Donald Trump. A fórmula oferecida era de enquadrar a eleição como um plebiscito contra o establishment, antagonizar sistematicamente a grande imprensa como parte dessa estratégia e associar a candidatura a um discurso nacionalista de cunho econômico e cultural, operando as redes sociais com microsegmentação digital, explorando emoções negativas, ressentimentos acumulados e gatilhos de indignação. No Brasil, o ambiente digital já estava maduro para abraçar essa estratégia, com WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook, tudo com uma aparência de espontaneidade e não de uma operação importada. A estética era bem brasileira, mas o método era idêntico ao que havia garantido a vitória de Trump. A campanha bolsonarista se construiu sobre a retórica de um outsider que enfrentava elites corrompidas, a imprensa hostil e as instituições contaminadas pelo marxismo cultural. E veja bem, isso é verdade, menos a parte do outsider. E é assim que funciona um gatekeeping. A narrativa se constrói e já fica difícil diferenciar o que é real do que não é. Às vésperas do segundo turno, em outubro de 2018, Bannon deu um passo público que consolidou esse alinhamento. Em uma entrevista à Reuters, ele declarou: "Capitão Bolsonaro é um patriota brasileiro e acredito que será um grande líder para o país nesse momento histórico." E ainda acrescentou que o populismo era um fenômeno global e que a tendência internacional estava a favor dessa onda. Embora negasse qualquer envolvimento formal, o gesto foi suficiente para que a imprensa internacional o interpretasse como um endosso estratégico. Com poucas palavras, Bannon oferecia a Bolsonaro o selo de legitimidade de um projeto maior, ligando a eleição brasileira à mesma maré que havia levado Trump ao poder. E esse vínculo não se restringiria às declarações públicas. Ele se manifestava em 3 frentes principais. A primeira era o apoio em plataformas digitais, com amplificação de conteúdos via o próprio programa de Bannon, War Room. A segunda era a tradução e adaptação de slogans para a realidade brasileira, como Brasil acima de tudo, que seria uma espécie de eco de America First. E a terceira, mais profunda, era a inserção do bolsonarismo em uma narrativa global do antiglobalismo, que, ironicamente, se articulava a partir de um centro internacional comandado por Steve Bannon. No coração dessa agenda estavam pautas que avançavam tanto os interesses estratégicos dessa nova direita americana, quanto as prioridades do neoconservadorismo sionista, ao qual Bannon sempre esteve vinculado. As bandeiras eram a denúncia permanente do Foro de São Paulo, a luta contra a ideologia de gênero, a defesa incondicional de Israel como eixo civilizacional do Ocidente e a retórica de uma soberania nacional permanentemente ameaçada pela ONU, pela China ou pela Rússia e, claro, pelo comunismo. Essa matriz foi apresentada como defesa da independência e tinha uma função prática de alinhar o Brasil a essa geopolítica norte-americana sionista e também aos interesses do próprio Bannon e tudo que ele supostamente dizia combater. E esse aspecto é central para compreender o papel de Bannon como gatekeeper. Ao mesmo tempo em que pregava essa rebeldia contra o globalismo, ele organizava uma rede global de líderes nacionalistas, todos conectados e disciplinados a partir da sua coordenação. E o projeto, batizado The Movement, pretendia criar uma política comum. E em fevereiro de 2019, Eduardo Bolsonaro seria anunciado como representante oficial do movimento na América do Sul, consolidando o Brasil como centro estratégico da nova direita no hemisfério. Antes disso, em janeiro de 2019, Bannon havia se reunido com Olavo de Carvalho na Virgínia, no encontro que evidenciaria a triangulação entre o ideólogo olavista e o operador internacional bannonista, e a liderança política representada pela família Bolsonaro. Esse encontro também não foi acidental. Olavo fornecia o arcabouço filosófico para a militância. Eduardo servia como ponte institucional e Bannon articulava a engrenagem transnacional. A matriz intelectual dessa guerra cultural tinha uma referência comum:
The Art of Political War, de David Horowitz. Era um manual de combate ideológico que ensinava a transformar a política em guerra total. E pouco a pouco o Brasil já estava se transformando em um laboratório bem brasileiro do populismo digital. Sendo assim, 2018 não foi apenas um ano eleitoral qualquer. Foi um marco para essa infiltração direta de Steve Bannon no Brasil. Sob o pretexto de combater o marxismo cultural, ele implantou uma estratégia híbrida que combinava guerra cultural, populismo e um alinhamento ideológico com os interesses neoconservadores internacionais. A presença da Cambridge Analytica no Brasil representa um dos capítulos mais estranhos e obscuros dessa infiltração e interseção entre tecnologia, política e manipulação psicossocial em escala continental. Entre 2017 e 2018, o Brasil se transformou nesse laboratório estratégico para a aplicação de técnicas de engenharia de opinião baseadas em coletas massivas de dados, segmentação psicométrica de leitores e manipulação de comportamentos online. O resultado foi uma combinação de ferramentas de manipulação digital criadas no coração do establishment americano e foram abrasileiradas, incorporadas nesse sistema bolsonarista, dando origem a um momento peculiar da nossa história. A Cambridge Analytica era, de fato, uma subsidiária da SL Group, como nós já vimos anteriormente. Aquela empresa britânica com histórico em operações e influência em zonas de conflito, campanhas eleitorais e consultoria para governos. Sabemos também do envolvimento de agentes da Mossad e da ADF nessas operações. O modelo consistia em usar a Big Data e análise comportamental para condicionar eleitores em larga escala, aplicando a lógica de operações psicológicas militares no terreno político, as famosas PSYOPs. O escândalo estouraria em 2018 quando foi revelado que a Cambridge havia acessado ilegalmente os dados de milhões de usuários do Facebook através de aplicativos de quiz e redes de amigos. Com isso, foi possível construir perfis psicológicos detalhados a partir do modelo Ocean: abertura, conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. O passo seguinte era segmentar esses perfis e direcionar conteúdo altamente emocional e polarizador, adaptado a cada tipo de vulnerabilidade psicológica. E o Brasil não ficou fora dessa experiência. Em 2017, executivos da SL e da Cambridge estiveram no Brasil para oferecer serviços de micro-targeting e propaganda digital a políticos conservadores e grupos religiosos. Brittany Kaiser, ex-diretora da Cambridge, confirmou em depoimento ao Parlamento Britânico, ao Congresso dos Estados Unidos e no documentário The Great Hack de 2019 que houve negociações diretas com representantes da campanha de Jair Bolsonaro. Embora nunca tenha surgido prova documental de um contrato formal, as práticas da Cambridge estavam visivelmente presentes nesse meio digital que sustentou a campanha de Bolsonaro em 2018. As técnicas seguiam sempre o mesmo padrão. Primeiro, coleta ilegal de dados. Depois, criação de perfis psicológicos e, em seguida, a produção de conteúdos emocionais e polarizadores. Eles eram adaptados para cada grupo: mulheres, idosos, jovens, militares. E, por fim, a disseminação em massa via bots, perfis falsos e disparos coordenados em grupos segmentados. Quando a Cambridge Analytica entrou em colapso em 2018, a sua sucessora informal emergiu quase imediatamente: a Emerdata. Essa nova empresa manteve investidores ligados à família Mercer e trouxe Steve Bannon para o conselho, herdando parte da estrutura operacional da SL e da Cambridge. Reportagens revelaram que consultores vinculados à Emerdata e à SL continuaram a manter contato com grupos aqui no Brasil, oferecendo essa expertise em comunicação digital, framing emocional e campanhas negativas. Nesse ponto, a conexão com Bannon se intensifica. O estrategista, que já havia ajudado a construir a vitória de Trump com base em métodos semelhantes, se tornava uma espécie de supervisor ideológico e político da adaptação do modelo ao Brasil. E mais investigações reforçaram essa ligação. A campanha de Bolsonaro teria recebido apoio informal de grupos internacionais com essa experiência em manipulação de dados e engenharia de guerra cultural. E no Brasil, esse modelo foi rapidamente absorvido por influenciadores, youtubers e movimentos locais. O canal Terça Livre foi um desses veículos que adotou uma série de estratégias criadas e espalhadas por Steve Bannon.
e a guerra cultural no Brasil passou a operar como essa guerra psicológica permanente. A criação de grupos e movimento começou a aumentar no Brasil. Um deles foi os soberanistas, que marcou a tentativa mais organizada de estruturar uma militância cultural para sustentar o bolsonarismo. Em postagens de 2019, os soberanistas se definiram como um think tank conservador com a missão de formar uma militância técnica e coordenada em torno dos valores conservadores. Estavam ali se colocando como núcleo duro, disciplinado e leal, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Olavo de Carvalho. Esse programa revela o projeto estratégico de transformar um grupo em uma militância cultural organizada. Na prática, os soberanistas, eles funcionavam como uma tradução dessa agenda global para o nosso terreno brasileiro. O método da polarização permanente vinda de Bannon, toda a disciplina e a filosofia vinda de Olavo de Carvalho, isso foi se unificar em uma ideologia neocon. Mas antes disso, no dia 8 de dezembro de 2018, Eduardo Bolsonaro organizou em Foz do Iguaçu a Cúpula Conservadora das Américas, apresentada como contraponto direto ao Foro de São Paulo. A iniciativa pretendia fundar um polo continental capaz de articular partidos, movimentos e lideranças sobre o mesmo teto de uma guerra cultural. Ali não era apenas um encontro partidário, era um gesto de diplomacia paralela e um ensaio para essa internacionalização do bolsonarismo. Embora Steve Bannon não estivesse presente fisicamente, a sua marca já era evidente. A centralidade da retórica dessa ameaça comunista, a pauta internacionalizada e a instrumentalização de símbolos religiosos e morais como combustível político. A estrutura do evento já seguia um padrão testado por Bannon na Europa. 4 painéis temáticos, cultura, segurança, economia e política, com convidados nacionais e internacionais. Eduardo Bolsonaro transitava entre todos, funcionando como mestre de cerimônias e chanceler informal dessa nova direita. Na mesa da cultura, Olavo de Carvalho participou por videoconferência. E ali, ele falou sobre o Foro de São Paulo. Ele também dividiu espaço com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que falou sobre cidadania conservadora. Eduardo Bolsonaro reforçou a crítica às universidades e escolas, comentando sobre a doutrinação e hegemonia cultural da esquerda. No painel de política, mediado por Alan dos Santos, participaram Miguel Martín, juiz exilado da Venezuela, e Mônica de Greiff, ex-ministra colombiana. Ambos denunciaram violações institucionais de regimes bolivarianos e reforçaram a necessidade de uma articulação regional contra o chavismo. Ali, Eduardo consolidava sua função de ponte diplomática. Em março de 2019, pouco antes de Jair Bolsonaro ser recebido oficialmente por Donald Trump no Salão Oval, uma movimentação discreta em Washington chamou a atenção de quem estava atento. O recém-possado presidente do Brasil organizava um jantar reservado na Embaixada Brasileira e entre os convidados mais ilustres estava ninguém mais, ninguém menos que Steve Bannon. Desde a sua saída do governo Trump em 2017, o ideólogo havia se lançado em uma cruzada contra o chamado globalismo. Ele estava buscando tecer uma rede internacional de líderes populistas. Com Bolsonaro no poder, Bannon enxergava a oportunidade de consolidar a América Latina como mais um fronte dessa guerra cultural. A cena de 2019 em Washington representava, assim, quase um rito de passagem. Naquela noite, a mesa do jantar reuniu não apenas Bolsonaro e Bannon, mas também pessoas decisivas nessa formação ideológica do bolsonarismo, como Olavo de Carvalho. O encontro marcou a fusão de 2 matrizes complementares. De um lado, a retórica trumpista elaborada por Bannon e, de outro, a visão cultural de Olavo, que havia moldado uma geração toda da direita brasileira. Para muitos, Eduardo Bolsonaro era o verdadeiro elo condutor dessa aproximação. O deputado federal, já apelidado de embaixador do bolsonarismo nos Estados Unidos, não escondia sua admiração por Bannon. Poucas semanas antes, havia anunciado com entusiasmo que representaria a América do Sul no The Movement, a rede internacional de líderes populistas criada por Bannon. Em declarações públicas, Eduardo reforçava o alinhamento de visões. Enquanto o governo Trump via em Bolsonaro um parceiro aliado em temas de comércio, segurança regional e pressão contra a Venezuela, Bannon oferecia algo diferente, um mapa de guerra ideológica. Para ele, o Brasil poderia se tornar o pilar sul-americano de um movimento mais amplo, capaz de disputar o poder globalmente contra a União Europeia, a ONU e outras instituições. A partir dali, a influência do estrategista americano sobre a direita brasileira se tornaria visível em cada passo, desde a difusão de slogans até a articulação de uma narrativa para polarizar e manter crises permanentes no país.
Ainda em 2019, nos dias 11 e 12 de outubro, o Brasil sediou pela primeira vez uma edição da Conservative Political Action Conference, o CPAC, tradicional encontro da direita republicana norte-americana, organizado anualmente desde 1974 pela American Conservative Union. A versão brasileira foi realizada em São Paulo, fruto da articulação direta de Eduardo Bolsonaro com Matt e Mercedes Schlapp, líderes da ACU e aliados próximos de Donald Trump e de Steve Bannon. O CPAC Brasil surgiu como um espetáculo, foi adaptado ao estilo brasileiro e o palco, decorado com bandeiras, slogans e imagens estilizadas, lembrava um comício. Militantes, bolsonaristas, jovens olavistas, influenciadores, todos eles ocupavam o auditório como se fosse uma arquibancada, de pé, vibrando, e o evento contou com presença de figuras nacionais e internacionais, compondo o que legitimava o Brasil como esse epicentro da nova direita. O objetivo era transformar o conservadorismo nessa experiência estética e emocional, capaz de mobilizar todos que estavam ali nesse movimento único. O evento padronizou essa direita brasileira. E ali ele cumpriu 3 funções centrais. O CPAC legitimou internacionalmente o bolsonarismo como parte dessa direita global e com chancela do establishment republicano. Criou um espelho ideológico contra o Foro de São Paulo e se apresentou como uma versão conservadora daquela rede. E instituiu um espaço de mobilização permanente, que iria se repetir em edições posteriores, como de 2020 e 2021, sempre com maior adesão, se consolidando como um festival anual dessa militância de direita. Foi uma prova de que, mesmo sem pisar em solo brasileiro, Steve Bannon havia conseguido fincar suas raízes na política nacional, exportando seu modelo de guerra cultural nessa versão abrasileirada. Esse movimento fez o bolsonarismo crescer também na internet. O que começou com canais isolados em redes sociais se tornou uma grande rede de influenciadores em diversas plataformas, funcionando como uma linha de frente nessa guerra cultural. Eles não eram simplesmente formadores de opinião. Esses influenciadores agora seguiam um briefing, seguiam uma estratégia, um passo a passo. Eles articulavam mensagens, narrativas e mantinham a base mobilizada em estado de combate permanente mesmo após a vitória de Bolsonaro em 2018. Seja com entrevistas, lives, livros, apostilas, figuras foram surgindo como Alan dos Santos, ganhando mais visibilidade depois da vitória de Bolsonaro, Bernardo Kister focando agora em política, Leandro Ruschel, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, todos eles se tornaram vozes importantes dentro desse movimento. Esses nomes construíram uma estética própria, thumbnails gritantes no YouTube, hashtags, uma linguagem diferente e muito apelo emocional. E o repertório era bem previsível, mas eficaz, sempre se colocando como um militante que estava tentando defender o Ocidente. Mas eles não atuavam isoladamente. Steve Bannon, com seu programa War Room, oferecia esse script, que era imediatamente traduzido no Brasil. A sincronização era tamanha que temas lançados em Washington pela manhã já eram discutidos no Brasil na mesma tarde. Mas é importante notar que o pessoal da internet não agia de forma unida por um comando centralizado. Fora desses canais influenciadores, muitos perfis e criadores seguiam fluxos sem receber dinheiro algum, produzindo memes, vídeos e até estética apenas pelo prazer da militância ou pela sensação de pertencer a um movimento maior. Bannon tentou diversas vezes cooptar essa espontaneidade e transformá-la em uma tropa controlada, mas ele nunca conseguiu de forma plena. Havia um núcleo profissionalizado, influencers próximos a Eduardo Bolsonaro, figuras do olavismo, canais diretamente financiados, mas ao redor deles girava uma massa criativa que não aceitava esse controle rígido nem o briefing programado. Nesse espaço surgiu a estética Vaporwave, que vocês já conhecem. Cores saturadas, um glitch digital, slogan, tudo estilizado. Essa estética conquistou aquela juventude na internet, justamente por ser diferente e ousada, que misturava cultura pop com coisas políticas. No Brasil, se destacou justamente pela liberdade criativa. Qualquer um podia remixar imagens, criar slogans e estilizar alguns memes. Essa plasticidade visual deu ao bolsonarismo um ar de contracultura, algo atraente para jovens que viam na política uma forma de insurgência cultural. Contudo, essa festa toda
teve consequências. Muitos perfis Vaporwave se afastaram do movimento após as primeiras pisadas de bola do Bolsonaro. A aproximação com o Centrão, a cooptação pelo establishment, a perda dessa aura antissistema. Houve rupturas internas também. Perseguições e doxing de usuários anônimos que não se alinhavam 100% a essas diretrizes dessa militância organizada sofreram. O movimento nasceu de uma estética inovadora, diferente, mas foi sendo fragmentado e a própria estética perdeu força à medida que políticos tentaram instrumentalizá-la. Quando parlamentares e partidos buscavam aderir àquele universo visual, muitos criadores reagiram os expulsando, o que desagradou Bannon e alguns bolsonaristas. Não dava para controlar os Vaporwave. Diante dessa impossibilidade de centralização, a alternativa encontrada foi focar nos influencers mais confiáveis e controláveis também, nos boomers de WhatsApp e nessas organizações de movimentos de rua, assim como movimentos partidários. Esse redirecionamento, porém, também tinha seus limites. As manifestações de rua começaram a se enfraquecer após 2020, e os grupos digitais espontâneos não obedeciam ao mesmo ritmo de comando. A militância, que antes parecia extremamente vibrante e diversa, agora estava restritamente controlada e enfraquecida. O curioso é que essa dimensão estética deixou muitas marcas. Em 2019, o assessor internacional de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, exibiu em seu perfil no Twitter um banner no estilo Vaporwave com a frase "Do not go gentle into the good night". A escolha não era à toa. O verso de Dylan Thomas já tinha sido ressignificado em outros fóruns da direita alt-right e funcionava como uma ordem para a batalha. Bannon se aproveitou disso. Através de Felipe Martins, inseriu esse visual com mais força no Brasil, algo que ele não criou, mas se aproveitou. Assim, Bannon fortalecia essa matriz estética e Felipe Martins, como operador, abrasileirava para a militância digital brasileira. O Twitter ficou extremamente forte. Memes estavam viralizando com muita rapidez. Mas como mencionei, quando Bannon tentou transformar essa insurgência em uma máquina controlada, o movimento rachou. O ano de 2020 marcou uma virada fundamental no papel do Brasil dentro da engrenagem de Steve Bannon. Se até 2019 essa articulação tinha um caráter celebratório, com o CPEC Brasil, The Movement, jantares, encontros e também a atuação da militância nas redes, em 2020 a guerra cultural se tornou estratégica para o cotidiano dos militantes. A pandemia de Covid-19 foi um grande catalisador e a mobilização digital deveria continuar. Desde os primeiros meses de 2020, canais ligados à direita e ao Olavo de Carvalho e todo o sistema de influenciadores começavam a importar narrativas diretamente do War Room, enquanto Steve Bannon descrevia o que era a pandemia. No Brasil, essa rede estava adaptando o mesmo discurso. Aqui, a China era apresentada como uma inimiga principal e que o comunismo global estava tomando conta mais uma vez. Houve ali uma contradição explosiva, porque enquanto os bolsonaristas denunciavam as vacinas como arma de controle global, Donald Trump foi o primeiro chefe de Estado a impor um programa de vacinação em massa. No entanto, esse paradoxo serviu para o Bannon de outra forma. A pandemia se encaixava perfeitamente na sua estratégia de caos permanente. Para ele, a política não se vence pela estabilidade, mas pelo colapso, com crises históricas, pânicos sociais, dúvidas, tudo para alimentar a guerra cultural. Quanto mais instabilidade, maior a adesão desse discurso de insurgência. E a Covid-19, longe de ser um obstáculo, se tornou um terreno fértil para o Bannon. Confinamentos, conflitos, disputas jurídicas, tudo era combustível para a retórica de que o sistema estava fracassando e só um movimento populista poderia salvar o Ocidente. E o War Room ganhou um espaço muito maior e uma relevância extrema ao narrar cada passo dessa guerra cultural. A partir de 2021, o Brasil deixou de ser tratado como periferia no projeto internacional de Steve Bannon e foi considerado um ativo estratégico. A frase dita em 20 de outubro de 2021 no podcast War Room foi emblemática. A América Latina é o quintal que pode virar o jardim da frente.
não era só uma metáfora ao acaso. Aqui, ele já exibia sua estratégia geopolítica. Esse reposicionamento ficou evidente com o episódio da visita de Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump e um dos homens de confiança de Bannon. Em setembro de 2021, Miller desembarcou em Brasília para participar do CPEC Brasil. Ao deixar o evento, foi retido pela Polícia Federal para depor no inquérito das fake news, conduzido pelo STF. O episódio foi interpretado pelo War Room como um teste de estresse jurídico, medir a capacidade das instituições brasileiras de conter a ingerência externa e verificar até onde era possível avançar sem punição imediata. Para Bannon, o Brasil não era só um palco eleitoral. Essa lógica se consolidou em 2022, ano de eleição. Desde o início, o Brasil foi apontado como a eleição mais importante do mundo. Em 7 de julho, Bannon cravou: a eleição mais importante do mundo é a do Brasil. E essa frase não era apenas entusiasmo. Ele estava preparando um roteiro já testado nos Estados Unidos em 2020. Nesse processo, entrou em cena o argentino Fernando Cerimedo, diretor do portal La Derecha Diário, uma figura próxima a Eduardo Bolsonaro. Cerimedo transmitia ao vivo longas análises sobre supostas anomalias, fornecia briefings a militantes brasileiros e articulava hashtags de exportação para repercutir internacionalmente. E o ponto essencial era a prontidão emocional da militância, sempre mantida na ponta da cadeira, pronta para agir a qualquer momento. E o ápice desse roteiro veio no dia da eleição, em 30 de outubro de 2022. Lula venceu o segundo turno e imediatamente o War Room intensificou o tom. Bannon e seus convidados proclamaram que o resultado era matematicamente impossível e exigiram a abertura do código-fonte das urnas e do tabulador. A palavra de ordem nesse caso era não concessão. Aceitar o resultado das eleições equivaleria a trair a pátria. O objetivo era transformar a eleição brasileira num case global de resistência ao roubo eleitoral. E todos sabemos que o nosso sistema é uma jabuticaba, tanto o TSE como o sistema eleitoral. E nesse caso, ele foi instrumentalizado por Steve Bannon para manter a crise em andamento. O ponto central é que a derrota deixou de ser um fato político e se tornou esse insumo narrativo. A eleição era tratada como uma cruzada espiritual. O que Bannon já tinha testado em 2020 nos Estados Unidos, ele estava replicando no Brasil outra vez. Aqui, a interferência e a infiltração já eram absolutamente claras. As participações constantes, as ordens passadas, o briefing, tudo estava em completa sincronia com Steve Bannon. Ele mandava na guerra cultural no Brasil. A ligação de Steve Bannon com essas tentativas de desestabilizar países em conflito, sabendo que há sim problemas, rupturas, corrupção, tensões políticas, Bannon não estava ali para solucionar o problema, e sim para tirar proveito desse problema. Ele fez o mesmo nos Estados Unidos. Bannon desempenhou um papel central nas ações que levaram ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E Bannon reapareceu 2 anos depois, dentro de uma nova crise. Dessa vez, no Brasil. Em 8 de janeiro de 2023, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, exigindo a anulação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como em Washington, a cena brasileira foi antecipada por meses de mobilização digital e, mais uma vez, Bannon se destacou como um dos principais arquitetos dessas narrativas. Aqui, mais uma vez, fazendo gatekeeping, se aproveitando da verdade e de problemas reais para criar algo a mais. Desde a campanha eleitoral de 2022, ele vinha repetindo as mesmas falas sobre as urnas. Ele estava ecoando quase palavra por palavra do discurso que ele usou na derrota de Donald Trump em 2020. Veja bem como ele se aproveita das verdades para criar um movimento ideológico. Ele queria transformar a contestação eleitoral em uma guerra, onde os inimigos não são adversários políticos, mas inimigos espirituais. A lógica de Bannon é transnacional, os líderes podem variar. Trump, Bolsonaro, Milley ou qualquer outro nome que surja, mas o movimento deve sobreviver a essas figuras. O inimigo comum é o mesmo. Elites políticas, imprensa, sistemas eleitorais,
organismos multilaterais e o globalismo. Se nos Estados Unidos Bannon já havia enfrentado consequências jurídicas, sendo condenado a 4 meses de prisão por desobedecer à comissão de inquérito do Congresso sobre o 6 de janeiro, no Brasil sua atuação ficou restrita ao plano da influência e da propaganda. Ainda assim, o episódio mostrou o alcance de sua estratégia. As ideias que foram formuladas no War Room não ficaram confinadas nesse debate político americano, elas serviram de combustível para uma das maiores manifestações de um grupo político específico. Ali nós vimos uma consolidação de um método. Steve Bannon foi peça-chave nesse processo. Dentro dessa moldura, ele estava tentando deslocar a discussão do plano jurídico para um plano moral e espiritual. Agora as eleições eram uma questão de fé e de sacrifício, e a derrota eleitoral se transformou num ativo político. Foi combustível para doações em PIX, a coesão militante e também essa validação internacional. No Brasil, a base dos manifestantes foi presa. E no exterior, Eduardo Bolsonaro intensificou as viagens para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Espanha, para a Hungria, levando essa bandeira com esses gatilhos, dizendo que o Brasil não era uma exceção, mas parte de uma guerra global contra elites progressistas. E o valor do ato aqui não é em derrubar essas instituições de fato, mas sim em fazer uma transição para aqueles que ele quer ver no poder usando a mesma estrutura. Outra figura-chave desse movimento com essa pauta foi o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado no governo Trump, fundador da Foundation for Freedom Online. E ele foi para cima de Alexandre de Moraes, do TSE e também da USAID. Os manifestantes presos passaram a ser descritos como símbolos, mas nada além disso. Afinal, eles continuam presos. Eles converteram a derrota política e a punição desses manifestantes como um ativo ideológico. A manifestação em Brasília, que resultou em prisões e condenações que ainda estão sendo julgadas, foi transformada nessa narrativa de resistência, em que só serve para quem está no topo da pirâmide. O ano de 2024 representou a passagem de um conflito essencialmente doméstico para uma guerra diplomática aberta, com o Brasil no centro da disputa. O primeiro movimento ocorreu em março, quando Michael Shellenberger, jornalista que divulgou as Twitter Files Brasil, depôs no Congresso dos Estados Unidos. Ele afirmou que o país vivia sob censura judicial. Ainda que tenha corrigido posteriormente alguns pontos factuais, a versão inicial foi suficiente para alimentar que o Brasil precisava dessa ajuda internacional. Aqui o ponto é defender o Bolsonaro. No mesmo período, Mike Pence intensificou sua participação nos debates. Foram entrevistas longas e bem difundidas em canais tanto americanos quanto brasileiros. E Pence descreveu o Brasil como um centro de um complexo industrial de censura comandado por Alexandre de Moraes. A tensão se agravou quando Moraes determinou a suspensão da plataforma Rumble por descumprimento de ordens judiciais. A empresa ligada ao sistema Trump Media e Technology Group reagiu com uma ação inédita na justiça americana. Em setembro, obteve vitória. Um tribunal dos Estados Unidos decidiu que ordens do STF não tinham validade no território americano. Pela primeira vez, uma corte estrangeira rejeitava explicitamente a autoridade do Supremo brasileiro. E essa decisão foi celebrada por Bannon e seus aliados. Ali, o Brasil ganhou um destaque no War Room. E de 2024 até 2025, os meses foram sendo marcados por esse ápice do conflito entre a parceria Bannon-Bolsonaro e o STF. O embate alcançou o plano de sanções, tarifas comerciais e também de um lobby organizado em Washington. Em 18 de julho, o governo Trump revogou os vistos de Alexandre de Moraes e seus familiares e de aliados próximos. 12 dias depois, em 30 de julho, o Departamento do Tesouro aplicou sanções contra Moraes com base na Lei Magnitsky. E os efeitos incluíram congelamento de ativos e a proibição de relações comerciais com empresas americanas. E o comunicado oficial descreveu Moraes como líder de uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. Nesse cenário, Eduardo Bolsonaro já vivia nos Estados Unidos desde março. E ele estava atuando como lobista informal, articulando com aliados de Trump e congressistas americanos a aplicação das medidas contra o Brasil. No dia 16 de julho, Eduardo apareceu em frente à Casa Branca ao lado de Paulo Figueiredo, anunciando que as sanções marcavam o início de uma jornada tenebrosa para o Brasil. Para Bannon, era a confirmação de que o país cumpria um papel estratégico, provar que a guerra cultural podia extrapolar fronteiras nacionais e transformar a política em algo muito maior.
Uma figura em destaque nessa última etapa é a de Paulo Figueiredo. E a trajetória de Paulo Figueiredo Filho nesse sistema da nova direita não começa na política, mas nos negócios. Em 2014, à frente da LSH/Empreendimentos, ele assinou com a Trump Organization um contrato de licenciamento que viabilizaria o Trump Hotel Rio de Janeiro. O empreendimento, lançado como símbolo da chegada da marca Trump ao Brasil, abriu parcialmente durante os Jogos Olímpicos em 2016. Poucos meses depois, no entanto, a Trump Organization retirou seu nome do projeto em meio a investigações sobre o financiamento com recursos de fundos de pensão e a atrasos crônicos nas obras. A associação, ainda assim, deixou marcas. Figueiredo explorou sua ascendência política para consolidar contatos no entorno de Donald Trump. Essa conexão empresarial, documentada por veículos como o Washington Post, Bloomberg, The New York Times, criou um ativo relacional que mais tarde seria convertido em capital político e midiático a serviço da rede de Bannon. A partir de 2020, Paulo Figueiredo se reposicionou como comentarista político, começou a participar de programas da Jovem Pan. Já instalado nos Estados Unidos, fazia questão de enfatizar sua condição de ponte Brasil e Estados Unidos. E seus comentários já reproduziam essa estratégia benonista. A consolidação dessa função se deu em 2022, quando Figueiredo passou a participar recorrentemente do War Room de Steve Bannon. Ali ele se tornou a voz brasileira da narrativa que Bannon havia construído. Em transmissões entre 2022 e 2025, sua presença é registrada em momentos-chave. Em fevereiro de 2025, comentando indiciamentos do Brasil e o paralelo entre 6 de janeiro americano e os 8 de janeiro brasileiro. Em julho do mesmo ano, após novos episódios dessa crise política, ele reforçou a leitura de que o país estava em uma guerra cultural global. E o War Room chegou a criar quadros específicos sobre o Brasil, como Bringing Populism to Brazil e The Real Threats to Brazil's Freedom. E Figueiredo atuava como esse porta-voz local. Esse papel atingiu um novo patamar em março de 2025, quando Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos como um autoexílio e passou a articular diretamente com o governo Trump e com Steve Bannon. Paulo Figueiredo aqui deixou de ser apenas comentarista e passou a operar como lobista explícito. Mas em 5 de agosto de 2025, uma reportagem revelou que a empresa de Figueiredo havia movimentado $140 mil em transferências associadas ao magnata chinês Miles Guo, aliado próximo de Steve Bannon e já condenado nos Estados Unidos por um esquema bilionário de fraude. A reportagem apontava vínculos entre essa malha financeira, a plataforma Getter, que patrocinava eventos para Bolsonaro em 2022, e a rede de propaganda política transnacional orbitada por Bannon. O elo financeiro reforçava que a atuação de Figueiredo não era apenas retórico-midiática. Ele estava inserido numa engrenagem que conectava plataformas alternativas, propaganda digital, operações de lobby e circulação de recursos. Nós ainda estamos nesse processo e nesse desenvolvimento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia 4 de agosto de 2025, Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. A repercussão foi imediata. Steve Bannon abriu o episódio 2492 do War Room, chamando a medida de um ataque político brutal e prometendo pressionar por novas sanções contra o Brasil. Jason Miller e Mike Benz repetiram o mesmo enquadramento. O país estaria sob uma ditadura judiciária. No dia seguinte, veículos da direita americana, como o Breitbart e Gateway Pundit, publicaram matérias descrevendo Bolsonaro como um prisioneiro político. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro operava no exterior. Ele dava entrevistas a Tucker Carlson e ao próprio Steve Bannon. Paralelamente ao julgamento, Steve Bannon deixou claro qual é seu foco estratégico: as eleições brasileiras de 2026. Em janeiro de 2025, durante um evento nos Estados Unidos, ele afirmou que Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil em um futuro não tão distante. E Eduardo tentou contemporizar, dizendo que o candidato natural seria Jair, mas o gesto de Bannon foi interpretado como consagração simbólica do filho como herdeiro político. Desde então, Eduardo tem atuado para ocupar esse espaço. Em encontros com Trump, participações em conferências conservadoras e aparições no próprio War Room, ele se apresenta como liderança legitimada pela Rede MAGA. Bannon, por sua vez, já ensaia a mesma engenharia narrativa usada em 2020 nos Estados Unidos e em 2022 no Brasil. Preparar a base para desconfiar
desconfiar de qualquer movimento estranho caso Eduardo nem sequer entre como candidato. Lives, dossiês, pacotes aí de hashtags, tudo está sendo ensaiado, justamente para a campanha de 2026. E com Donald Trump de volta à Casa Branca em 2025 e depois da saída de Elon Musk e a volta também de Steve Bannon, agora reinstalado de uma forma mais sombria, mesmo sem ocupar cargo formal, ele mantém um centro de poder paralelo via War Room, redes sociais e também aos think tanks aliados. Do ponto de vista geopolítico, sua estratégia aqui é bem óbvia. Ele quer transformar o Brasil nessa peça em destaque e ele vai usar o julgamento do Bolsonaro e a candidatura de Eduardo em 2026 como instrumentos de mobilização global. O país é exibido como vitrine de resistência ao globalismo judicial e como campo de provas de que sanções, tarifas e pressões diplomáticas podem ser usadas contra tribunais. Se em 2018 Bannon entrou no Brasil como um consultor praticamente informal, em 2025 ele atua como um mentor estratégico. Ele tem acesso direto ao coração do poder americano. E seu objetivo é cristalizar Eduardo Bolsonaro como esse sucessor político, manter a chama do bolsonarismo acesa com a imagem de Jair como mártir e preparar o terreno para 2026. Eleição que ele próprio já descreveu novamente como o próximo grande teste da guerra cultural global.